Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aí praticamente na nossa última aula, a aula 37, aqui do nível intermediário do curso. A nossa próxima aula, a aula 38, nós vamos começar a entrar em assuntos bem importantes, né? Aí já um pouquinho mais avançados, a gente já vai começar a falar sobre impacto solar. Vamos voltar em alguns assuntos de DWG para SketchUp, vamos entrar em vários assuntos específicos de configuração do programa SketchUp, opções de cenas avançadas, componentes, tem muita coisa legal, tá? Na aula de hoje, a aula 37, eu vou fazer alguns comentários com vocês a respeito de iluminação natural do projeto. Vou falar um pouquinho sobre iluminação ali artificial, que são aí elementos como lâmpadas, luminárias, lustres, arandelas, que a gente coloca então no modelo 3D que a gente está desenvolvendo. E aí mais para o final da aula também eu já vou explicar para vocês o terceiro exercício aí para você que está querendo tirar o seu certificado de SketchUp, tá bom? Muito bem, então, é o seguinte, o SketchUp, pessoal, ele é um programa 3D de modelagem, né? Obviamente, como você vem observando, e ele tem também a possibilidade de emitir luz sobre os ambientes. Só que para isso, pessoal, é importante que ele tenha uma extensão, que são plugins. Tá? Existe um plugin, que é, na verdade, uma extensão, chamada, por exemplo, V-Ray. Tem o V-Ray, tem o Kerkteia e o Lumion também. Esses programas, eles têm alguns componentes, e estes componentes, eles possuem a característica de emissão de luz. E aí, quando você renderiza, quando você tira uma imagem fotográfica real, dentro desses outros programas, aí você consegue ver o efeito dessa iluminação e o efeito, por exemplo, de um reflexo, de um brilho, de uma sombra e assim por diante. Aqui no programa em específico, no SketchUp, ele não tem essa possibilidade, tá? De você inserir, por exemplo, uma lâmpada e ver ela realmente acesa. Até se você quiser, você vem aqui no 3D Warehouse, você encontra algumas lâmpadas luminárias, mas ali é apenas um efeito, tá? Não que vai literalmente ter a possibilidade de ver partes escuras e partes acesas, vamos dizer assim, com esta lâmpada, tá bom? Então, isso é interessante. O que a gente pode fazer, vamos dizer assim, para a gente deixar a nossa maquete mais realística possível, é literalmente colocar esses componentes, as lâmpadas, luminárias, pendentes, que a gente for colocar realmente na vida real. Então a gente pode colocar enfeitando a nossa maquete 3D, tá bom? Aí, por exemplo, se no futuro você precisar de renderizações, de ter essas imagens, realmente ver como que vai ter esta representação de um projeto com as luzes acesas, aí você tem que ter um outro curso, que é um curso de V-Ray. No site a gente tem também lá curso de V-Ray, nível básico, intermediário, e lá é tratado muito sobre esse assunto aí de iluminação, tá bom? Então entende-se assim, o programa SketchUp em si, ele não tem a capacidade de você colocar lâmpadas acesas. Para isso, para que essas lâmpadas se acendam, você precisa de programas que são extensões que fazem parte, ou vamos dizer assim, que você consegue inserir dentro do programa SketchUp, tá? E aí sim, o V-Ray, o Kerkteia e o Lumion têm essa capacidade de você colocar então iluminação. Se você ficou interessado, se você quer saber mais sobre o assunto de renderização e também sobre iluminação, eu recomendo que você também dê uma olhadinha nesses outros cursos de V-Ray, que são bem legais e vai deixar suas maquetes aí bem bonitas, tá? Um pouquinho mais para frente aqui nesse mesmo curso, eu vou comentar um pouquinho mais com vocês sobre o V-Ray, vou falar um pouquinho mais sobre renderizações, tá? Como é que funciona, como é que faz para instalar, como é que faz para usar, e vou passar algumas noções básicas, tá? Ou não chega a ser básica, mas algumas noções para você saber como que funciona essa junção, vamos dizer assim, do V-Ray junto com o SketchUp, tá? Mas como são muitos assuntos, são milhares ou centenas de assuntos relacionados ao V-Ray ou essa parte de renderização, necessariamente então tem que ser cursos à parte, cursos separados, tá bom? Então entende-se assim, para a gente deixar o nosso projeto bonito, bacana, a gente pode inserir então estes componentes de iluminação, legal? Então a gente já vai inserir já na sequência. Antes disso, pessoal, aí sim, agora dentro do SketchUp a gente tem uma ferramenta
de iluminação, tá bom? Eu vou apenas mostrar para vocês alguns exemplos, porque a próxima aula, a aula 38, nós vamos falar sobre impacto solar. E aí nós vamos falar sobre o norte da Terra, norte solar, nós vamos falar sobre a incidência do Sol sobre o projeto, um estudo que você pode ter para evitar insolação ou algo nesse sentido, locais de sombra, isso tendo uma variação em relação aí aos meses do ano, tá bom? Então o SketchUp tem sim esta possibilidade, tá? E essa ferramenta ela tá aqui, ó, na ativação de luz e sombra, tá? Na hora que você liga, então, você consegue ver o seu projeto ele com sombra, né? Com luz, obviamente com sombra. E aqui, ó, em versões mais recentes, se você vir aqui, ó, na bandeja sombra, você consegue mudar aqui, ó, o estilo do horário, tá? Isso aqui é relacionado ao estilo de horário. E aqui o horário em si, das 5h47 da manhã, passando pelo meio-dia até às 6h42 da tarde. Então, se você mexer nessa barrinha aqui, ó, você vai ter uma variação lá, ó, na luz e na sombra também, tá? São exatamente essas duas barrinhas que você tem aqui, ó, a vermelha e a azul, é essas que você tem aqui. Aqui você mexe no horário e essas aqui você mexe no meses do ano, ó, janeiro, fevereiro, março, até chegar em dezembro. Então, tem uma variação dependendo da posição do seu projeto, tá? Não que você vai colocar aqui em março e vai ter exatamente a mesma sombra que você teria em março em um outro projeto que você vir a desenvolver, porque os projetos eles têm mudança de um posicionamento em relação ao norte, e eu vou explicar isso aí na próxima aula. Ok? Então, por aqui, então, você muda, ó, colocando, por exemplo, ó, em março, ó, já tem uma variação, ó, ele vai mudando literalmente a posição do Sol que está incidindo então sobre o projeto, tá? E nessas versões mais atuais você pode aumentar ou diminuir as áreas claras, ó, por exemplo, aqui é uma área clara, eu consigo, ó, aumentar essa claridade ou diminuir, olha lá, deixando mais vívido ou mais fraco. E as regiões mais escuras, que são as partes que têm sombras, eu consigo deixar mais enegrecida ou uma sombra bem tênue, ó, bem suave também, tá? Então eu tenho aqui a possibilidade de fazer esse ajuste, tá bom? E aí eu tenho a possibilidade aqui também, ó, de exibição em faces. Se eu desabilitar, ó, tira a sombra da face, mas mantém a sombra, ó, do piso, tá bom? Ou eu posso fazer o inverso, eu quero manter a sombra na face, mas eu não quero no plano verde. E aí eu tenho a possibilidade, ó, de tirar ou não no plano verde, tá? E das arestas, ou seja, ó, eu tenho a sombra aqui, ó, de todo o projeto, não tenho? Mas eu posso também pôr a sombra das arestas, tá? Então, vai ter uma variação, por exemplo, se eu tiver uma linha. Deixa eu só fazer uma linha aqui, ó, para que vocês vejam, ó, o comportamento. Tenho aqui uma linha perfeitamente no azul, tá? Ó, tá habilitado a sombra no meu projeto, mas eu não tenho a sombra dessa linha. Se eu ligar, ó, aí a linha também, ó, projeta uma sombra, tá bom? Praticamente a gente não usa, mas é interessante a gente ter aqui essa ferramenta a mais, tá? Lembrando que essa opção, pessoal, de deixar a luz acesa aqui, ou o sol ligado, vamos dizer assim, no SketchUp, isso tem um impacto significativo aí no desempenho do seu computador, tá bom? Então é interessante sempre você deixar desligada e no momento adequado você vir aqui e ligar apenas para você fazer uma análise e um estudo, tá bom? Aí você pode desligar e atualiza a cena. Olha lá, tudo bem? Muito bem, vamos colocar, pessoal, alguns componentes, então, nas nossas partes internas do projeto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou colocar na cena escada. Aqui na cena escada, pessoal, ó, a cena deu uma mudada, tá? Isso foi até interessante a gente dar uma olhada, porque na hora que a gente moveu todo o projeto. Então, a gente faz assim, ó. Eu vou pegar esse objeto, eu vou ocultar. Vou posicionar novamente lá dentro, tá? Aqui, ó, possivelmente a gente vai ter que dar uma atualizada aí em todas as cenas. Deixa eu colocar aqui, ó, o observador, ele olhando para cá, tá? E a gente dá uma ajustada aqui, ó. Isso. Então, a gente atualiza, tá? Externa, vamos ver o que está acontecendo. Na externa, basicamente, é só ocultar aqui o DWG, tá? Ó, para a gente ver o nosso projeto sem aquele paisagismo. Atualizar. Pavimento superior, vamos ver o que está acontecendo. Pavimento superior, a gente tem esse objeto aqui, a gente oculta. E esse objeto aqui é a laje.
Deixa eu dar uma olhada aqui para a gente não ocultar coisas que não sejam específicas, tá? Essa aqui é a laje 3. Então, a laje 3 a gente pode ocultar, tá? Ó. Esse objeto aqui a gente oculta, tá? Então, a gente vai fazendo esses pequenos reparozinhos aqui. Toda vez que a gente altera uma cena, sempre é interessante a gente ir olhando as demais, tá? Ó. O banheiro aqui, ó, também mudou de posição. Vamos ocultar essa laje. O DWG aqui também. Tá bom? E esse é o pavimento superior, né? O banheiro a gente havia colocado assim. Isso, nessa posição. Ok? Bom, aí deixa eu voltar então aqui. Depois eu atualizo todas, pessoal. Até peço para vocês depois olharem uma a uma aqui. Porque como a gente mudou o projeto todo de posição, a gente teve esse probleminha aqui, tá? E depois a gente ajusta direitinho. Então, voltando no raciocínio, eu vou vir aqui ó, em escada. E aqui, então, a gente vai aplicar, por exemplo, iluminação. A iluminação, pessoal, na verdade, é apenas, como eu comentei, um componente. Aí você pode aplicar diretamente olhando aqui no 3D, mas eu aconselho, toda vez que for inserir, pessoal, iluminação, procura colocar com o elemento isolado ou olhando em 2D. Como assim? Então, veja só, eu vou pegar, nós não vamos colocar iluminação nesse forro, então eu vou pegar o grupo forro, vou clicar com o botão direito e vou bloquear. Olha lá, bloqueei, certo? Bom, ele está bloqueado, então eu vou pegar agora todo o restante do meu projeto. Ó. Estou na cena escada, tá? Vou pegar todo o restante e vou ocultar. Então, somente o forro ó, vai ficar aqui para eu trabalhar. Aí fica muito mais fácil para a gente aplicar, então, aí a iluminação artificial, tá? Aí, neste momento, a gente já, para não correr os riscos, né? Ó, a gente vai criar uma cena nova. Essa cena aqui, então, vai se chamar iluminação da sala. Ok? Aí a gente pode até virar assim, ó, de ponta cabeça, ó, não tem problema nenhum. E aí você pode, por exemplo, colocar em câmera projeção paralela, ó, tá? E olhar direitinho e você aplicar o que você precisa aqui. Ou, se você quiser, você pode olhar olhando de cima. Olha lá, fica até mais fácil. E câmera, projeção paralela. Tá? Ó, dessa forma aqui fica melhor para você aplicar. Tá? E aí depois você atualiza a cena. Tá bom? Então está atualizado lá a iluminação da sala. Depois que você aplicar a iluminação perfeitamente nos pontos corretos, conforme o projeto luminotécnico ou algum projeto técnico que você tenha de iluminação, né? Aí sim você pode depois virar o projeto e habilitar para olhar em uma outra posição, tá bom? Então, olha só, eu venho aqui em janela, armazém 3D. Então, vamos pegar assim, por exemplo, luminárias. Não sei se vai aparecer certinho aqui, pessoal. Aqui é tudo questão agora de pesquisa, tá? Luminárias, talvez apareça luminária de mesa. Pendentes, tal, tem alguns abajures aqui. Você pode pôr também lâmpadas luminárias. Deixa eu dar uma carregada aqui, ó. Um lustre bem interessante, ó, para pôr na sala. Então aí você vai ao seu gosto, como eu comentei. Olha que bacana esse daqui, ó. Uma luminária tipo um lustre, né, em pendente, feito pelo Thiago. Bem bacana mesmo. Acho que eu vou pôr esse daqui. Deixa eu habilitar ele, ó. Aí eu já venho com ele olhando de cima, tá bom? Ó, se você orbitar, ele já tá assim, ó. E aí o que que você vai fazer? Você vai selecionar ele pegando daqui e você vai passar ele, ó, na face do forro. Olha lá. Então, se por exemplo, se aqui você tem uma medida exata, deixa eu colocar olhando de cima. Vamos supor que a medida exata seja assim, ó, demarcada no projeto. Daqui para cá 2 metros, ó. E daqui para cá, sei lá, 1,5 metro, 1,90 m também, ó. Tá bom? Aí você consegue, ó, vir aqui e mover ele, ó, e colocar exatamente no ponto exato. Tá? Ó, quando você olhar o forro na parte de baixo, ó, o seu objeto ele estará lá, ó, certinho, tá bom? Eu achei bastante bacana esse elemento, pessoal, mas eu acho que ele está um pouco exagerado, essa parte de baixo aqui, ó. Tá? Deixa eu tentar encurtar esse pendente aqui, ó. Pegando a parte central, vamos ver se a gente consegue encurtar. Legal. Tá bom? Achei que ele ficou um pouco exagerado, um pouco alto para o nosso projeto, tá? Talvez para uma sala
com pé direito duplo, aí sim fica interessante, né? Tem uma linha perdida aqui, vamos deletar ela. E muito desses componentes, pessoal, que a gente baixa de iluminação no 3D Warehouse, muito deles, tá? Não são poucos, não. Já vem com uma característica de a possibilidade dele ter algum elemento que ele realmente acende dentro do programa V-Ray, tá? Então, alguns deles pode ser que você encontre lá o que nós chamamos de ESLight, né? Alguns elementos que também vão se acender realmente dentro do V-Ray, tá? Olha lá, pessoal, que bacana, ó. Tá bom? Aí, por exemplo, então aí você tem, vou colocar olhando de cima, mais outras luminárias. Ó, vou colocar aqui no armazém 3D. Vamos ver o que a gente tem para colocar lá na sala. Pode ser também algumas luminárias embutidas, de sobrepor, vai depender do que você ter realmente no seu projeto, tá? Ou que você goste, literalmente, né? Dependendo do seu gosto também na hora de você inserir. Ó, tem umas aqui mais quadradinhas, esse daqui fica legal na cozinha, tá? Eu queria uma de embutir, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó, luminária embutir. Ver se a gente encontra, né? Embutir, eu acho que vai aparecer outras coisas. Ah, apareceu aqui, ó. Plafond, né? Vamos então por plafond redondo. Plafond redondo. Olha, aqui tem alguns modelos bem legais, tá? Mas eu queria, como ali é forro de gesso, pessoal, eu queria algo mais simples assim, ó. Isso aqui, ó, feita pela Anne Valderice. Isso, rapidinho, olha lá. A gente traz muito simples, ó, pra gente inserir. Também só achei que o tamanho tá um pouco exagerado para o nosso caso. A gente diminui aqui por igual em escala, tá bom? Olha lá. Então a mesma coisa, a gente olha aqui de cima no forro e a gente distribui. Vamos pegar aqui, ó, na parte de cima do componente, ó, aqui. E a gente cola nessa face aqui, ó, de baixo, tá? Ó, cola lá na face do grupo. Muito bem, depois de colado, a gente vai conseguir ver ele aqui. Opa, não foi? Deixa eu colar ele lá. Comando mover. Isso. Agora sim, ó. A gente consegue ver ele aqui de cima e por aqui por cima, então, a gente faz a distribuição necessária, tá? Ó, vou só mover ele mais para cá, um pouquinho mais para lá. Então, pessoal, iluminação, principalmente de teto, procurem, pessoal, colocar assim, tá? Ó, olhando de cima para não correr o risco, né, de ficar tortinho ou alguma coisa nesse sentido. Talvez aqui tenha um pedaço da escada, então é sempre bom você dar uma olhadinha e uma conferência depois, tá? Mesmo depois de inserido. Ó, na hora de mover, você clica na face do gesso aqui, tá? Ó, e aperta o Ctrl e aí você distribui então pelos outros ambientes. Vou colocar aqui, Ctrl, aqui, ó. Eu acho que mais um aqui e um outro aqui. Olha lá, que legal. Inclusive depois você consegue também extrair a planta técnica, né, ou luminotécnica também, do que você fizer aqui no SketchUp, tá? Eu explico um pouquinho mais para frente para vocês. Olha lá, inseri então todos os componentes, ó, realmente da parte de iluminação interna. Legal? Aí você tem então a iluminação da sala. Lembra que é aquela cena que a gente criou? Mas a gente pode habilitar todos os elementos, ó, a gente coloca aqui assim, ó, a gente focaliza aqui dentro, né, aproveitando que já está aqui dentro. A gente vem em editar, reexibir tudo. Deixa ele pensar aqui um pouquinho. Ó, tudo vai voltar aí. Todos os elementos, câmera perspectivada. A gente acabou ficando para o lado de fora, né? Ó. Olha lá, então a gente colocou toda a iluminação. Deixa a gente só entrar aqui um pouquinho, né? Ó. E aí a gente consegue colocar uma câmera aqui, ó, que vai focalizar a virada para o alto, né? Ó. Olha lá, pessoal, que bacana, ó. A gente consegue fazer isso e ter uma ideia da iluminação da sala, ó. Tá? Obviamente você pode criar uma cena técnica e uma cena assim mais artificial, vamos dizer assim, né? Mais artística, aliás, da sua
representação da iluminação, tá bom? Eu acho que está aparecendo aqui o componente DWG, né? Ó, esse camaradinho aqui, ó, vou ocultar ele, isso. E vamos ajustar a nossa posição aqui para focalizar a iluminação, ó. Olha lá, pessoal. E aí a gente atualiza a cena, tá bom? Então a cena da sala, ó, já vai estar pegando aqui, ó, se você quiser dar uma olhadinha para cima, ó, você já vai ver então ali as luminárias, né, ó, embutidas certinho, tá bom? E no caso de lajes, pessoal, a gente faz assim, ó, no caso para os elementos como laje, é interessante você fazer assim, ó. Por exemplo, ó, deixa eu sair aqui um pouquinho. Vamos colocar uma iluminação, por exemplo, lá na cozinha. Então, o que que a gente faz? A gente vem aqui, pega o elemento laje da cozinha, pega a cozinha em si também e bloqueia, tá? Ó, vem aqui em bloquear. A gente pega todo o restante do projeto, oculta, tá? Então, a gente tem, ó, aí a laje e o ambiente interno, tá bom? E aí fica muito mais fácil para você também inserir. Ó, você pode colocar olhando de cima, câmera, projeção paralela. Aqui no caso está aparecendo o piso, tá, pessoal? Porque é o piso que está, obviamente, para o andar superior. Mas a iluminação vai ficar para baixo, né? Então a gente vem aqui, ó, em janela, armazém 3D. Vamos ver alguns modelos que a gente havia visto aqui antes. Eu havia visto um bem legal aqui, ó. Que de cozinha, né? Mais quadradinho mesmo. E como você vai aplicar? Ó, esse aqui ficou bem legal, ó. Feito pelo Cledirley. Bacana mesmo, ó, bem bonito. E fica legal para se colocar na cozinha, tá? Nesse momento aqui, ó, então, o que que você pode fazer? Você pode pegar a luminária em si, vamos dar uma olhadinha se ela pode ser de sobrepor. Sim, pode ser de sobrepor. A gente clica e você pode colocar lá na face do grupo, ó. Primeiramente você põe na face do grupo para ter certeza, tá? Vamos ver se a gente consegue pôr por aqui. Por aqui tá um pouquinho difícil. Não sei se ele vai pegar lá, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar aqui, pessoal, ó. Vamos ver se ele vai pegar nesse cantinho, ó. Isso, ó. Pegou lá nesse cantinho. Muito bem, então a gente tem certeza que ele está na face da laje. Então a gente pode pôr olhando de cima. Nesse momento você pode até habilitar o raio-x se você quiser. E por aqui você então faz a movimentação em 2D, como eu comentei. Olha lá. Então aí você posiciona certinho, ó. De repente você pode pôr até algumas linhas guias, né? Para facilitar a inserção, ó. Bonitinho lá, tá? Deixa eu pegar daqui para cá na porta, tá? E a gente pode subir aqui, ó, e focalizar a iluminação da cozinha. A gente cria uma cena. Vamos colocar o nome dela de iluminação da cozinha, ó. Tá bom? Então tá aí inserido, bonitinho. Depois quando você precisar então ver a iluminação da sala, já vai estar a cena criadinha, ó, lá. Iluminação da cozinha também, para a gente focalizar em, no caso aqui, né, em perspectiva, no modo mais artístico, tá? Como eu comentei, depois eu explico para vocês um modo mais técnico para extrair a planta, vamos dizer assim, luminotécnica desses projetos, tá bom? Externa com paisagismo, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Isso, tá legal. Bom, pessoal, antes de eu começar a falar com vocês aí a respeito do certificado, deixa eu só fazer algum comentário, né, alguns comentários aqui com vocês. Bom, como nós estamos praticamente finalizando, pessoal, aqui o nosso nível intermediário, é interessante, né, e importante que você realmente termine, né, toda essa parte aqui do projeto que a gente fez até agora, tá? Que você realmente coloque aí a textura, que você coloque todos os componentes, a iluminação, tudo, né, paginação de piso, tudo aquilo que você viu nas aulas anteriores. Isso é extremamente importante para que você de fato pratique o que você viu no curso e que esse modelo 3D que você finalizar, ele vai ser importante porque nós vamos usar como modelo para algumas explicações importantes já no nível avançado, tá bom? Então, por favor, não tenha pressa, pause aí os vídeos, dá um tempinho nas explicações e realmente vá revendo algumas explicações importantes e
terminando, vamos dizer assim, ou modelando todo este belíssimo sobrado que a gente desenvolveu, tá bom? Então isso é importante, como eu comentei, porque a gente vai usar esse sobrado como fonte didática para a gente ver vários temas aí, ou alguns temas importantes no nível avançado, tá bom? Bom, agora então eu vou pedir para vocês e solicitar o nosso terceiro exercício. Eu já pedi 2 aí, um no nível básico e o segundo no nível intermediário, e agora o nosso terceiro exercício para você aí que quer tirar então o seu certificado de SketchUp. Bom, eu vou pedir para vocês, pessoal, eu não vou nem mostrar aqui na tela, vou até apenas passar para vocês as medidas do que eu quero, do elemento que eu quero, e aí eu vou colocar uma imagem do lado apenas de exemplo, tá? Vocês vão desenvolver, pessoal, uma escada monolítica, obviamente baseado pelas instruções que eu passei na aula de escada para vocês. Se você não tiver as ferramentas de sólidos aqui, ó, não tem problema, pode desenvolver ela manualmente, com as ferramentas normais de modelagem. Mas independente de você usar ou não as ferramentas de sólido, aqui no final, quando eu clicar na escada monolítica, tem que aparecer e mostrar que ela é um elemento único sólido, tá bom? Não precisa pôr corrimão, nem acabamento, nada. É apenas a escada mesmo, a parte estrutural da escada. As medidas são essas. Por favor, se você quiser, pegue até um caderninho, anote, para depois você modelar ela legal. Essa escada terá o espelho, que é a altura do degrau, 17,5 centímetros. A pisada do degrau vai ter 25 centímetros. E a largura dessa escada, pessoal, eu quero que vocês coloquem 1 metro, tá bom? Essa escada terá 16 degraus, o total dela 16 degraus, considerando já o descanso, tá bom? Esse descanso, esse patamar, pessoal, ele terá exatamente 1 metro de largura por 2,15 metros, tá? Por quê? Porque eu quero uma escada no formato em U. E aí depois do outro lado desse patamar, vocês então vão fazer o outro lance da continuação da escada, tá bom? Por que 2,15 metros? Porque é 1 metro para cada lado e 15 centímetros no meio, que é como se você tivesse ali um guarda-corpo, tá bom? Não precisa fazer o guarda-corpo, eu quero só os degraus, o descanso, a escada todinha, mas todos os degraus e esse descanso tem que ser um elemento único, tem que ser uma escada monolítica, tá bom? Um sólido único, perfeito? Bom, então esse é o terceiro exercício. O quarto exercício, pessoal, eu vou distribuir ele aí nas aulas do nível avançado. Eu não sei em qual aula eu vou falar ele, mas obviamente é relacionado a temas que a gente viu no nível avançado, tá? E aí eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esses 4 exercícios e depois, posteriormente, fazer a sua solicitação do certificado aí de SketchUp aqui da Auto Criativo, tá bom? Meus amigos, muito obrigado. Estamos finalizando então aqui o nosso nível intermediário. E eu aguardo você aí com certeza firme e forte nas sequências para vocês entenderem vários assuntos importantes aqui a nível avançado dentro do SketchUp, tá bom? Muito obrigado, pessoal, aquele grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal!